Eu tenho um rápido comunicado a fazer a casa. Acertamos ontem, eu e o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Alves, em reunião que realizamos, a promulgação para logo mais ao meio-dia, na presidência do Senado, do decreto legislativo que põe fim. E eu queria convidar todos que estão aqui no plenário e que estão em outras dependências da Casa para a promulgação do decreto legislativo que põe fim aos 14º e 15º salários. É um forte símbolo desse novo momento do Congresso Nacional, em que estamos trabalhando verdadeiramente, cada vez mais, atendendo aos anseios da sociedade. Nós decidimos colocar em votação às 19 horas da próxima terça-feira, 5 de março, em sessão do Congresso, o veto dos royalties do petróleo. Após essa votação, será iniciada a análise do orçamento de 2013. Independentemente das nossas posições políticas, é nossa obrigação dar a palavra final sobre os vetos que foram se acumulando ao longo dos anos. O veto é a última etapa do processo legislativo e deve ser apreciado. Dos cerca de 3.200 vetos que estão na pauta do Congresso, 1.478 vetos, pelo menos, deverão ser declarados prejudicados. Isso porque são matérias que já perderam efeito legal, são inócuas, portanto. Ainda assim, será aberto prazo para recurso, conforme determina o regimento do Congresso Nacional. Senador Luiz. Senhor presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra pela ordem para abordar o tema da votação do orçamento, se Vossa Excelência me permite. Se Vossa Excelência me permitisse, eu inscreveria Vossa Excelência para logo após esse comunicado. Pois não, rapidamente pensei que Vossa Excelência já havia concluído. Desculpe. Estou fazendo a casa, mas com muito prazer. Nós acertamos também, na reunião com o presidente da Câmara, a criação de uma comissão mista para a reforma do regimento comum do Congresso Nacional. 6 deputados e 6 senadores irão propor soluções em 90 dias para modernizar e atualizar o regulamento que, como todos sabem, é da década de 70. E até para agilizar os trabalhos da comissão, nós já designamos para compor essa comissão pelo Senado Federal, o senador Romero Jucá, que é segundo vice-presidente da mesa, o senador Edson Lobão Filho, que é o relator da reforma do regimento na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Flecha Ribeiro, que é primeiro secretário da Casa, o senador Walter Pinheiro, o senador Jorge Viana, que é primeiro vice-presidente do Senado Federal, e a senadora Ana Amélia. Os deputados que foram indicados pelo presidente da Câmara foram os deputados federais Cândido Ribeiro, Osmar Serraglio, Bruno Araújo, Mendonça Filho, Júlio Delgado e Jô Moraes. Nós decidimos também, nessa reunião de ontem, criar a página do Congresso Nacional na internet, com o objetivo de agilizar e uniformizar o processo legislativo das duas casas. Hoje nós temos a página do Senado na internet e a página da Câmara dos Deputados, mas não temos a página do Congresso Nacional e ela será imediatamente criada. O nosso objetivo, tanto o meu quanto do presidente da Câmara, é facilitar a pesquisa do cidadão, dar mais transparência ao nosso trabalho, deixar a informação sobre os projetos mais acessível a todos. Determinamos também, e essa informação eu trago com muita satisfação para o Senado Federal, informatizar o trânsito eletrônico de documentos legislativos entre as duas casas do Congresso Nacional. Isso significa a conversão de todo o processo legislativo em papel para o processo eletrônico. Nós vamos criar assinatura digital, padronizar a apresentação de proposições e pareceres em comissões mistas,
Essas ações nós consideramos, tanto o presidente Henrique quanto eu, nós consideramos essenciais para o aperfeiçoamento do fluxo de trabalho entre a Câmara e o Senado Federal. Nós definimos também modernizar os diários do Senado, da Câmara dos Deputados e do Congresso, que deixarão de ser oferecidos apenas em papel e passarão também a ser disponibilizados por meio eletrônico, dando continuidade assim ao trabalho de aumentar a eficiência e eliminar os desperdícios. Nós gostaríamos de prestar essas informações ao plenário e ao país, que também, nessa mesma direção, nós estamos concluindo os termos de cooperação. Essa informação também é muito importante. Nós estamos concluindo os termos de cooperação para transferir os médicos e demais servidores da área de saúde do Senado Federal. Não se trata, todos sabem, isso aqui foi discutido, de nenhuma ação isolada, mas de um conjunto sistematizado de ações, de modo a otimizar os serviços emergenciais e eliminar sobreposições, gastos e privilégios. Dessa forma, de um total de 146 servidores daquela unidade, estaremos retirando 92 profissionais. 2/3 dos servidores sairão daquela estrutura e irão para o governo federal e governo do Distrito Federal, onde os mesmos profissionais continuarão a exercer suas atividades e prestando serviços imprescindíveis para toda a sociedade. Em contrapartida, senhores senadores, o Senado Federal receberá profissionais em áreas onde existam carências, como informática e gestão de políticas públicas. A desativação do serviço médico representará, como disse aqui, defendi no dia da eleição do Senado, uma economia direta e indireta de mais de 6 milhões de reais. Manteremos no Senado, como decidiu a mesa, apenas o serviço de emergência. É bom frisar que, para o seu funcionamento, o serviço médico demanda, além de profissionais de saúde, administradores, pessoal de informática, orçamento público, assessoramento, segurança e outros profissionais. Estamos procedendo ao levantamento dos equipamentos que irão ficar no Senado na emergência, redimensionar todos os contratos referentes aos serviços médicos, estabelecer os critérios para definir a permanência dos profissionais, os novos espaços físicos e a estrutura do órgão. Isso além daquilo que já foi fartamente anunciado, que é o corte de 25% de todas as funções comissionadas. O modelo vigente no Senado, um serviço gratuito de saúde coexistindo com um plano de saúde copatrocinado pelo Senado, como todos sabem, a mesa decidiu, indefensável, especialmente pelo custo triplicado e pelo modelo existente para os demais trabalhadores do Brasil. Aqui nós assumimos um compromisso de que, tão logo nós detectemos privilégios, nós vamos trabalhar verdadeiramente para removê-los. Todo esse esforço se deve à necessidade de sermos cada vez mais transparentes e eficazes, dando continuidade ao novo momento do Congresso Nacional. Um tempo em que exige de todos nós, além da transparência e eficiência, modernidade, agilidade e trabalho intenso para atendermos cada vez mais os anseios da sociedade. E é isso que faremos, que continuaremos a fazer. Como disse naquela oportunidade em que anunciávamos essas providências, o Senado tem 4 desafios. Austeridade interna, onde faremos mais com menos, ser a instituição número 1 em transparência, colaborar com uma agenda microeconômica para facilitar o ambiente de investimentos e defender de maneira inflexível a liberdade de expressão. Aliás, sobre isso, eu gostaria, antes de ouvir os senhores senadores, eu gostaria de comunicar também à Casa que hoje eu terei a satisfação de visitar as instalações da Secretaria Especial de Comunicação Social
acompanhado do querido amigo Fernando César Mesquita, que ao longo dos últimos anos contribuiu com muita competência, com muita arte para abrilhantar a cobertura de nosso sistema de comunicação do Senado Federal. Fernando César é um dos comunicadores mais competentes, verdadeiros, experientes desse país. Sempre participou da discussão dos grandes temas da nação, acompanhou de perto o processo de redemocratização da República, conduzido, já disse aqui, queria mais uma vez repetir, pelas mãos sábias desse nosso querido amigo, presidente José Sarney. Desde aquele momento, o Fernando César ajudou a conceber e a implementar a política de comunicação social do Estado brasileiro e foi ativo defensor da liberdade de expressão e da transparência no trato da coisa pública. Aqui no Senado, ele deu contribuições decisivas para criar o sistema de comunicação, para modernizar, para ampliar o sistema de comunicação, a própria cobertura da TV, da Rádio Senado, bem como em todos os momentos para dinamizar a disponibilização de seus conteúdos jornalísticos na internet e em canais multimídias. O Fernando César Mesquita, infelizmente, deixa hoje a direção da SEX por opção pessoal e muito a contragosto. Sou obrigado a aquecer com o pedido desse querido amigo, mas sinceramente não dava para deixar de fazer esse reconhecimento público e fazer esse registro aqui nos anais dessa casa. Eu, mais uma vez, apresento o meu profundo apreço, a minha grande admiração pela pessoa humana que é Fernando César Mesquita. Eram essas, senhores senadores, eu vou conceder, pela ordem de pedido, ao nosso Aloysio Nunes Ferreira, ao senador Vital do Rego, em seguida ao senador Ricardo Ferraz e a senadora Ana Amélia. Eu peço a palavra para uma questão de ordem. Senador Aloysio, com a palavra, Vossa Excelência, para uma questão de ordem. Se Vossa Excelência me permite, como preâmbulo, apenas me associar à homenagem que Vossa Excelência presta a este grande comunicador, essa extraordinária figura humana, este amigo querido que tanto serviço presta ao Senado, que é o Fernando César Mesquita. E também gostaria, ainda preambularmente, saudar as medidas tomadas pela mesa diretora que Vossa Excelência acaba de anunciar. E que vão todas elas no sentido de conferir maior eficiência ao nosso trabalho legislativo, economizar gastos e, a partir daí, recuperar a credibilidade e o prestígio dessa instituição tão desgastada ao longo das décadas. Vossa Excelência anunciou também a promulgação da norma que aboliu esta anacrônica ajuda de custo do início e do final da sessão legislativa. Mas a minha questão de ordem, senhor presidente, que formula Vossa Excelência como presidente do Senado e também, nessa condição, como presidente do Congresso Nacional, diz respeito a um problema que nós estamos vivendo e que, no meu entender, contribui de uma maneira incomparavelmente mais grave para o desprestígio do Congresso, que é o não exercício efetivo da nossa atribuição legislativa. Vossa Excelência acaba de dizer, com toda a razão, que o processo legislativo se completa
com a deliberação sobre os vetos. Sem que haja essa deliberação, o processo legislativo fica encruado. Acumula-se uma série de interrogações sobre a eficácia das leis. Prospera a insegurança jurídica e o Congresso se estabelece, se constitui numa mora, eu diria, vergonhosa, no cumprimento de suas obrigações. Quando o presidente veta, ele exerce uma competência que é dele, a competência de pedir ao Congresso que examine melhor uma proposição aprovada. E o Congresso não tem cumprido a sua obrigação, exercido a sua competência, que é dar a palavra final no processo legislativo. A Constituição de 88, senhor presidente, criou, pela primeira vez na história constitucional brasileira, o mecanismo do trancamento da pauta, em 3 circunstâncias. Quando o Congresso, nessas 3 circunstâncias, não delibera no devido tempo, no tempo prescrito pela Constituição. Trancamento de pauta, quando o Congresso não delibera no devido tempo sobre projetos com urgência constitucional. Trancamento de pauta, agora em cada uma das casas, quando o Congresso não delibera sobre medidas provisórias. E trancamento de pauta, quando o Congresso não delibera sobre os vetos, quando haja vetos pendentes de deliberação, esgotado o prazo de 30 dias da sua comunicação. São três sanções que o Constituinte originário impôs ao Congresso para obrigá-lo de alguma forma a trabalhar. E 3 sanções que o Constituinte originário impôs também ao Executivo para evitar que, manobrando maiorias eventuais, consiga barrar deliberações do Congresso além do tempo prescrito pela Constituição. Ora, esse trancamento de pauta é eficaz no caso das medidas provisórias, isto é a nossa rotina aqui, é eficaz no caso dos projetos com urgência constitucional. Infelizmente, o governo prefere recorrer às medidas provisórias, mas às vezes em que recorreu à urgência constitucional houve trancamento de pauta, só que com os vetos, há muito tempo, há 10 anos ou mais, o Congresso não exerce essa competência. É hora, senhor presidente, de nós fazermos uma autocrítica na prática, uma autocrítica eficaz. Não adianta lamentar que no passado isso tenha ocorrido, é preciso que nós estanquemos essa ilegalidade. Por isso, senhor presidente, eu não acho prudente que Vossa Excelência coloque na pauta da sessão do Congresso a votação do orçamento. Por uma razão, é que nós teremos um orçamento aprovado, uma lei orçamentária aprovada em confronto direto com uma disposição absolutamente inquestionável da Constituição brasileira e que vem sendo descumprida. Esse descumprimento não faz jurisprudência. Nós precisamos corrigir isso, e Vossa Excelência apontou um dos caminhos para corrigi-lo, declarar prejudicado uma série de vetos que perderam eficácia porque incidem sobre leis já revogadas. Nós vivemos também, senhor presidente, a rotina de aprovarmos medidas provisórias com dispositivos manifestamente inconvenientes, quando não inconstitucionais, premidos pelo tempo, sabendo que a presidente irá vetá-los, ou o presidente irá vetá-los. São vetos tranquilos. Agora, para serem mantidos. Agora, haverá sempre algumas matérias polêmicas. E essas matérias polêmicas têm que ser enfrentadas com a latitude que Vossa Excelência tem para programar a ordem do dia. Tem razão. Ministros do Supremo que dizem que a programação da ordem do dia é uma competência do presidente do Congresso. Vossa Excelência, com sabedoria, com discernimento e com a liderança que tem todas as condições para nos convocar ao trabalho, para nos fazer trabalhar
e programar uma ordem do dia que seja execuível. Não haverá nenhum obstáculo por parte da oposição se Vossa Excelência seguir esse caminho. Mas eu tenho o dever de dizer a Vossa Excelência, por lealdade, de que na votação do orçamento nós pediremos votação nominal e, aprovada a lei orçamentária, em condições irregulares, nós iremos questionar a sua constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Agradeço muito a intervenção de Vossa Excelência. É importante ressaltar o quanto a intervenção de Vossa Excelência qualifica essa discussão. Eu concordo com quase tudo que Vossa Excelência colocou aí. Realmente é dever do Congresso Nacional, dever constitucional do Congresso completar o processo legislativo. O processo legislativo, eu concordo, ele não pode ficar pela metade. Nós adotamos até agora uma sistemática onde os líderes partidários faziam uma opção pelos vetos que deveriam ser apreciados, que estabeleciam uma pauta. É evidente, né, que depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter que alterar esse mecanismo em função da necessidade de se completar esse processo legislativo. Eu acho que, com relação a esse entendimento, nós estamos absolutamente de acordo e esse é o pensamento do Congresso Nacional como um todo. Agradeço a Vossa Excelência. Senador Vitaldo Rego. Senador Renan Calheiros, eu inicialmente gostaria de reportar a fala do experiente, competente e consagrado senador Aloysio Nunes Ferreira, e dizendo que também, em nome do PMDB, nós concordamos quase que totalmente com as expressões lúcidas do senador Aloysio. Nós temos que enfrentar aquilo que estava muitas vezes deixado como um segundo plano no processo legislativo, que só completará com a decisão por parte do Congresso Nacional da deliberação com relação aos vetos. Mas quero dizer a Vossa Excelência que na próxima segunda-feira, Vossa Excelência, ao lado do senador Jorge Viana, do senador Romero Jucá, está completando um mês de exercício à frente da mesa diretora desse Senado. O tempo passa, mas passou de forma eficaz para todos nós, senadores, que encontramos já no primeiro dia uma agenda positiva neste Senado. Foram medidas administrativas, das quais algumas Vossa Excelência já mencionou ao longo deste comunicado, fundamentais para a abertura cada vez mais consolidada, iniciada pelo presidente Sarney e agora por Vossa Excelência. Modernização, com critérios, com absoluta transparência de atividades fins para o exercício do nosso mandato. Isso nos deixa muito tranquilos com relação à condução do nosso trabalho. Agora, Vossa Excelência nos traz, com o presidente Henrique Eduardo Alves, uma série de medidas atinentes ao Congresso Nacional, que Vossa Excelência preside, de comum acordo com o presidente da Câmara. Isso é muito importante, porque eu vejo que, por força de uma série de outras situações que foram criadas e construídas ao longo desses anos, essa questão dos vetos era um desafio que nós não queríamos, de alguma sorte, enfrentá-los. Preferíamos, e aí vem a nossa autocrítica, preferíamos deixá-los como uma situação secundária. Agora, Vossa Excelência, tão logo o processo foi judicializado e o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, tomou uma posição, não monocraticamente através de liminar, mas de forma definitiva, dando-nos segurança jurídica para
convocar o Congresso Nacional na próxima terça-feira e estabelecermos uma pauta, e essa pauta atende o interesse nacional, no sentido de colocar o veto dos royalties e depois o orçamento, cujo relator Romero Jucá já, ao seu tempo, entregou o seu trabalho, e a Comissão Mista de Orçamento já cumpriu o seu papel aprovando o orçamento de 2013, nós temos que deixar para a discussão do Congresso Nacional. E aí nós vamos respeitar a posição do PSDB, e repito, a posição lúcida do PSDB, quando, de forma constitucional, aborda, né, e vai exercer a obstrução necessária. Por isso, senhor presidente, eu penso que algo mais o Congresso Nacional poderia dar à nação, e esse algo mais vem com a reforma do nosso regimento interno. E o regimento interno é, sem dúvida alguma, um vazio, um espaço vazio, que numa situação em que todos nós estamos compelidos a exercer missões, e eu recentemente exerci uma missão em nome do Congresso Nacional, presidindo uma comissão mista de parlamentar de inquérito, e vi, senhor presidente, quanto nós estamos atrasados na atualidade regimental, de dispositivos regimentais que possam subsidiar-nos na tarefa, no exercício dessa presidência. A comissão criada por Vossa Excelência, com 6 senadores e 6 deputados, junto ao trabalho extraordinário que tem feito o senador Edson Lobão Filho, né, compilando uma série de iniciativas, já mais de uma centena de iniciativas do nosso regimento do Senado Federal, certamente trará uma contribuição importante para a construção de um regimento comum que possa estar à altura desse Congresso Nacional, que se moderniza com critérios absolutamente dinâmicos à nossa atividade. Agradeço a Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem absoluta razão. A partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, não há, assim, do ponto de vista dos outros poderes, da sociedade, da pluralidade mesmo da nossa composição, nenhuma dúvida do papel constitucional do Congresso Nacional. E esse debate, ele sobretudo vai criar condições para que a gente possa definir critérios para a pauta. Nós fizemos questão de inverter a ordem da pauta, deixamos o orçamento como segundo item da pauta. Havia uma expectativa com relação, né? Com o terceiro, porque nós vamos ter que votar primeiro a LDO, votar a urgência para votarmos primeiro a LDO, em seguida votarmos o orçamento, mas tivemos essa preocupação. Você me fez um post-scriptum na minha questão, na minha questão de ordem, porque fui mal interpretado, apenas para corrigir. Você me permite? Pode, um minuto. Pode sim. Uma palavra, Vossa Excelência. Eu não disse que vamos obstruir a votação do orçamento. Desculpe, eu vou pedir uma verificação de votação. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, apenas uma precisão. O Supremo Tribunal Federal não abordou a questão do trancamento da pauta. Essa questão não foi levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. A única questão que foi objeto da decisão liminar, que foi derrubada depois pelo plenário, foi a respeito da liberdade e da autonomia que tem o presidente do Senado, o presidente do Congresso, de elaborar a ordem de deliberação dos vetos, sem ter necessariamente que obedecer à ordem cronológica da sua comunicação. Agora, a questão do orçamento, senhor presidente, a questão do trancamento da pauta não foi abordada pelo Supremo Tribunal Federal. E é este o objeto da questão de ordem, para o qual eu peço a reflexão de Vossa Excelência daqui até terça-feira. Muito obrigado. Muito obrigado a Vossa Excelência. Responderemos à questão de ordem apresentada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador Ricardo Ferraz.
Presidente, senador Renan Calheiros, vice-presidente, senador Jorge Viana, segundo vice-presidente, senador Romero Jucá. Eu quero, senhor presidente, começar pelo final. Pela provocação feita aqui pelo meu dileto e querido companheiro, senador Vital do Rego, nosso querido presidente da Comissão de Justiça, com quem eu tenho uma larga solidariedade, mas também uma profunda divergência em relação à questão dos royalties. Sobre esse aspecto, nós estaremos fazendo o enfrentamento deste debate na próxima terça-feira, por convocação do presidente do Congresso Nacional, do senador Renan Calheiros. Lamentavelmente, o sentimento que nós estamos vendo respirar, senhor presidente, é de que o Congresso Nacional caminha para a não manutenção do veto aposto pela presidente Dilma. Um veto que, a meu juízo, é absolutamente acertado. Um veto que, a meu juízo, é produto, é consequência da segurança jurídica, da responsabilidade que nós não podemos e não devemos emitir um sinal para o mundo que somos um país disposto a tudo, que nós não respeitamos contratos, que nós retroagimos sob a segurança jurídica. Mas sobre isso nós estaremos, no exercício das nossas convicções, na terça-feira, debatendo e, sobretudo, fazendo a defesa com muita convicção daquilo que, inclusive, está consagrado na Constituição Federal, que é a compensação sobre os impactos gerados pela indústria do petróleo e do gás em nosso Estado. Por ora, senhor presidente, o que eu quero é, na prática, cumprimentá-lo e cumprimentar a mesa diretora do Senado, com quem Vossa Excelência tem compartilhado essas importantes decisões saneadoras na direção de mostrar o princípio e a necessidade da austeridade no Senado da República, que é espelho, que é referência para as demais casas legislativas, dos demais entes federados, das nossas assembleias legislativas, das nossas câmaras municipais. O que fazemos aqui para o bem e para o mal é observar do país afora. E Vossa Excelência e também o deputado Eduardo Henrique Alves puderam anunciar ontem, com o apoiamento da unanimidade dos deputados federais, a consolidação de uma página virada, o fim do 14º e do 15º salário, decisão que nós já tínhamos tomado aqui no Senado da República e decisão que a Câmara, em bom tempo, adotou, virando essa página e removendo da nossa rotina, do nosso exercício político, essa prática que tanto prejuízo tem causado à imagem, à reputação do Congresso Nacional. Mas não apenas isso, não apenas isso. Eu fui, senhor presidente, fui relator da reforma administrativa na Comissão de Constituição e Justiça. Sucedi o senador Tasso Gereissati, que, designado no seu tempo, contou com o concurso da Fundação Getúlio Vargas e fez um estudo profundo e detalhado a respeito da necessidade de nós refundarmos a estrutura organizacional do Senado da República. E eu salto aos olhos, senhor presidente, que o Senado da República francês possa custar R$1 bilhão ao contribuinte francês e o nosso Senado custe 3 bilhões e meio de reais ao contribuinte brasileiro. É contra isso que Vossa Excelência está se levantando. Vossa Excelência, ainda como pré-candidato, dialogava com os seus companheiros e falava dessas iniciativas que estaria tomando, como está na prática o fazendo, não com discurso, mas com fatos concretos. As medidas saneadoras que Vossa Excelência tem liderado com a nossa mesa, elas estão em linha com tudo aquilo que foi proposto pela Fundação Getúlio Vargas, trabalho que foi feito com muito cuidado e com muito zelo. De modo, senhor presidente, que eu considero que esse primeiro grande passo está dado. E não se ganha uma batalha, não se ganha uma guerra sem se dar um bom primeiro passo. O bom primeiro passo foi dado, está sendo dado.
E a nossa convicção, a nossa perspectiva, a nossa esperança, a nossa confiança é que outros passos possam ser dados para que a nossa instituição, para que o Senado da República possa, de fato, dar uma resposta à sociedade brasileira. De modo que eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar os nossos colegas senadores que compartilham com Vossa Excelência dessas importantes decisões que foram tomadas e eu tenho certeza que continuarão sendo tomadas ao longo dos próximos dias, das próximas semanas e dos próximos meses em favor do fortalecimento do Senado da República, que não pertence a nenhum de nós, que está acima de todos nós. Nós passamos, mas a instituição fica e com um papel absolutamente fundamental na Federação Brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço ao senador Ricardo Ferraço e já disse aqui, queria repetir, o relatório de Vossa Excelência, o detalhamento que Vossa Excelência possibilitou no seu relatório tem realmente inspirado aqui a reforma administrativa profunda que a mesa do Senado Federal está encaminhando, que o seu relatório tem sido um norte aí permanente, nós levaremos esse relatório em consideração em todos os momentos. Senadora Ana Amélia. Caro presidente, senador Renan Calheiros, senhoras e senhores senadores, eu queria iniciar para ratificar e endossar a homenagem que fez Vossa Excelência e também o senador Aloysio Nunes Ferreira ao jornalista Fernando César Mesquita e a toda a equipe que integra a Secretaria de Comunicação desta casa. Eu conheço o Fernando César há muito tempo, sou jornalista, como sabe Vossa Excelência, e o Fernando César, com o seu talento, a sua capacidade, ele modernizou todo o processo de comunicação da casa, facilitando aí a transparência, porque quanto mais informação, maior transparência da instituição junto à sociedade. Então eu queria dizer que a homenagem a ele é absolutamente justa, oportuna e necessária. Ele está deixando um legado e um patrimônio muito importante nesse processo de comunicação. Não apenas no comando da liderança de um processo, mas tendo havido habilidade na escolha dos responsáveis pela Agência Senado, pela Rádio Senado, pela TV Senado, pelos sites do Senado, que contribuíram decisivamente para uma maior exposição das atividades desta casa. Então, eu queria reforçar e renovar os cumprimentos e os agradecimentos pessoais, porque em todos os momentos que nós precisamos, na Comissão de Agricultura, nas audiências públicas, o apoio da TV Senado, de todo o aparato de comunicação, ele foi indispensável e extremamente dedicado, aplicado e competente. Então, eu queria renovar esses cumprimentos ao Fernando César Mesquita, que deixou este legado e este patrimônio que nós temos que reconhecer necessariamente. Eu queria também, senhor presidente, fazer uma indagação. Vossa Excelência falou que 1.478 vetos já caducaram, perderam eficácia. Bom, esses entram num pacote só e serão, como disse Vossa Excelência, poderão ser submetidos a recurso, como prevê o regimento interno. E os outros vetos, como é que eles serão apreciados posteriormente ao veto dos royalties, que será o primeiro? Então, essa é a minha questão que eu coloco a Vossa Excelência. E ainda a respeito desta matéria, penso que a Casa, não só com as medidas saneadoras que Vossa Excelência adota em todos os aspectos, essa questão da cedência dos médicos para o setor público e outras iniciativas, elas contribuem decisivamente para a melhoria da credibilidade da instituição, que está, como sabemos todos nós, desgastado. Mas eu retomo a questão da nossa responsabilidade institucional, a nossa responsabilidade política. Há pouco falou o senador Aloysio Nunes Ferreira e os demais senadores também. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, que a sociedade brasileira toda, todos nós estamos admirando cada vez mais pela postura, pela seriedade, pela competência no comando da Suprema Corte, ele declarou na conversa que teve com jornalistas estrangeiros de agências noticiosas que a decisão liminar, a derrubada da liminar,
foi um alerta ao Congresso Nacional. Ele disse que os parlamentares, nós, senadores e também deputados, não podemos mais nos furtar da obrigação de votar os vetos dentro do prazo legal de 30 dias. Hoje há um estoque de cerca de 3 mil vetos com análise paralisada no Congresso Nacional. Disse o ministro textualmente: a decisão de anteontem, foi uma decisão preliminar. Eu diria que foi uma decisão de alerta ao Congresso. O Supremo cassou porque uma liminar não é a maneira correta, o meio apropriado para se tratar de uma questão tão relevante como essa, das relações entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Eu diria, e do Poder Judiciário. Mas no julgamento final, vamos ver qual vai ser o resultado, afirmou o presidente do Supremo. E mais, o presidente da República, disse ele, exerce o direito de veto. Ele veta a legislação, muitas vezes, legislação inconstitucional, legislação que não é do interesse nacional ou legislação maluca, votada pelo Congresso. Ele veta. Mas o Congresso tem o poder de rever esse veto, derrubar esse veto. Só que o nosso Congresso não faz isso há 13 anos. Então eu uso as palavras e a posição do presidente do Supremo Tribunal Federal para reafirmar a necessidade, a partir do exame do veto aos royalties do petróleo, que nós possamos limpar esta pauta. E aí Vossa Excelência terá realmente cumprido um papel importante que eu, como senadora que estou estreando, espero e desejo que Vossa Excelência faça para que a gente resgate a credibilidade da instituição. Muito obrigada, senhor presidente. Agradecemos a Vossa Excelência. Antes de conceder a palavra ao senador Cristóvão, eu gostaria de registrar com muita satisfação entre nós a presença do nosso querido senador João Alberto, que se faz nesse momento acompanhar da juventude do PMDB, da representação do Maranhão. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado, senador João Alberto. Senador Cristóvão. Senador presidente Renan Calheiros, eu quero tocar numa palavra usada pelo senador Aloysio Nunes, a palavra autocrítica. Eu creio que realmente é um momento muito favorável, senador Renan Calheiros. E mesmo que poucos achem que não é exatamente como eu vou falar, mas eu creio que o momento é extremamente positivo, estando o senhor na presidência do Senado, para nós fazermos essa reflexão de autocrítica. Uma autocrítica sobre os nossos benefícios, que não sei se foi o senador Rego que falou. Por que temos tantos benefícios quando somos comparados com outros parlamentos? A autocrítica de como é que é possível aqui e na Câmara os vetos fiquem paralisados. A autocrítica da ausência de muitos de nós no plenário, diariamente, quase sempre. A autocrítica da falta de debate entre nós. É um momento muito importante fazer essa autocrítica. E aqui eu quero dizer que essa autocrítica é de todos. Ninguém aqui é melhor do que outro, ninguém aqui é menos responsável que outro na situação. Quando eu falo, por exemplo, o baixo número de presença no plenário, eu me incluo totalmente. Quando eu falo que há muitas viagens, eu me incluo totalmente. Eu faço parte desses que vem aqui, fala e vai para o gabinete ou vai atender os seus eleitores. Eu creio, senador Renan, que nesse momento essa autocrítica é muito urgente, muito necessária para a República. Sem falar a autocrítica de como estamos nos comportando em relação aos outros poderes. Mas, além disso, eu creio que a sua presença pode ser um momento importante. Nem que todos sabem, todos conhecem os problemas que tivemos na sua eleição. De repente, pode ser extremamente positivo para o Senado e para a sua biografia que o senhor tome a iniciativa de levar adiante essa autocrítica do Senado. Não estou falando do presidente, não.
Isso aí é uma questão pessoal. Não, do Senado, de todos nós. O que é que está acontecendo que nós nos comportamos de uma maneira que leva a opinião pública a se afastar de nós? O que é que nós estamos fazendo que faz com que o Supremo viva legislando? Inclusive ontem, senador Jucá, ontem o Supremo ratificou a lei, se negou a inconstitucionalidade que era pedida pelo governador do Rio Grande do Sul, a lei do piso. Mas disse que uma determinada parte só vale a partir de agora. Lei vale a partir do dia que foi sancionada pelo presidente da República. Agora, se ela foi errada, o Supremo diz é inconstitucional e rasga a lei. Agora, dizer que ela vale a partir de uma data posterior é uma interferência do Poder Judiciário nas ações do Estado brasileiro. Então, eu queria ficar aqui relembrando a palavra autocrítica usada pelo senador Aloysio Nunes. De todos nós, sem exceção. E, ao mesmo tempo, dizer que, de repente, pode ser um momento muito favorável para que essa autocrítica seja feita e leve à correção dos problemas. Os problemas dos excessos de benefícios, que todos nós temos, não são uns ou outros, então ninguém pode acusar ninguém individualmente. O problema da falta de debate, da ausência, não porque não trabalhamos, mas porque trabalhamos fora do plenário, da submissão ao poder executivo, que manda suas medidas provisórias e nós balançamos a cabeça quase sempre. Uma autocrítica de algo que me incomoda profundamente, que é essa ideia de votar com o corpo. Quem estiver de acordo, fique como está. As coisas são aprovadas sem a gente saber que votou porque não se mexeu. Por um descuido qualquer, nós estamos votando em coisas que somos contrários. Mas aqui ficamos dispersos mesmo, telefonando, escrevendo. Então, vamos registrar aqui o que o senador Aloysio Nunes trouxe. É um momento de fazermos a autocrítica que o Brasil precisa. E o senhor pode perfeitamente ajudar e levar adiante esse trabalho. Agradecemos a Vossa Excelência. Senador Sérgio, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Está com a palavra a Vossa Excelência. Em seguida falará o senador Romero Jucá. Senhor presidente, nesta mesma linha, primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela postura perante a mesa do Senado Federal, quando permite este tipo de debate. Nós estamos aqui há pelo menos uns 40 minutos tratando desse tema que interessa diretamente a nós parlamentares, ao nosso poder, o poder legislativo. Eu vinha do aeroporto para o Senado agora há pouco, ouvia Vossa Excelência, senhor presidente Renan, dizendo de nós resgatarmos a nossa autonomia, de darmos a última palavra no processo legislativo. Depois ouvi atentamente, ainda no rádio, o senador Aloysio, numa questão de ordem, pela ordem, começar esse debate dos vetos e colocando também a postura do PSDB frente a esta decisão do Supremo em abrir a votação, senador Romero Jucá, da lei orçamentária anual, que é tão necessária para o nosso país. E não tenho dúvida que nós vamos consegui-la aprovar, mesmo em questão de votação nominal. Mas eu quero fazer uma reflexão muito rápida aqui, da necessidade de nós darmos agilidade às nossas atividades parlamentares, ao nosso dia a dia. Desde a Constituição de 88, nós carregamos muito o processo legislativo, aumentando o número de comissões, aumentando o número de subcomissões, aumentando o número de audiências públicas, porque o debate assim quer. O Brasil, cada vez, ele se sente mais liberto, em 88, com a redemocratização, mas cada vez mais nós queremos debater e a sociedade tem mais acesso através dos meios que lhe permite conversar com o seu parlamentar, conversar com o Congresso, e nós cada vez mais temos uma agenda engessada. 3.200 vetos é um absurdo, tanto é um absurdo caducar 1.400 vetos. Isso mostra a nossa ineficiência, porque nós fomos deixando isso acontecer durante esses mais de 10 anos e chegamos a um ponto que não é mais possível.
Por isso que eu acho que o grande desafio da presidência do Senado, da presidência do Congresso Nacional, da mesa das duas casas, da Câmara dos Deputados e da mesa do Senado Federal, será nós darmos um novo ritmo ao processo legislativo, nós darmos um resgate ao legislativo, para que ele, sim, seja a última palavra em processo legislativo e que haja, senador Cristóvão Buarque, um respeito ao Poder Legislativo, porque é um absurdo nós vermos constantemente o Poder Judiciário legislando. A resolução 22.610 do TSE, ela criou norma para dizer como é que se caça um mandato ou de quem é o mandato no caso da fidelidade partidária, dizendo prazo, regra e tudo mais. Não existe isso, não existia precedente até então. O Supremo vem e diz que uma lei vale dali para frente na totalidade ou em parte dali para trás. Não é o Supremo quem diz isso. O Poder Executivo, ele exerce a prerrogativa do veto constitucionalmente, mas ele usa também a prerrogativa do veto para dar a última palavra do ponto de vista do processo legislativo. E quantas vezes aqui, nesse plenário, no Colégio de Líderes, nós discutimos determinada emenda ou determinada medida provisória, combinando aqui entre nós o veto, porque nós não tínhamos mais o tempo necessário para analisar e fazer a modificação. Então, o ano é de consolidação dos trabalhos do Legislativo e eu faço essa referência para nós acharmos uma solução para os vetos. Eu sou o autor de uma das PECs sobre a nova rito para os vetos, a PEC número 1 de 2013. Existem pelo menos mais umas 3. Eu sugiro que nós juntemos todas essas PECs num único relator, senador Vital do Rego, Vossa Excelência, que é o presidente da nossa Comissão de Constituição e Justiça, num único relator, para dar a celeridade necessária. E estipulamos um prazo, porque não podemos ficar assim. Depois sabemos que isso tem que passar também na Câmara, vamos combinar com a Câmara dos Deputados para fazer isso o mais rápido possível e, se necessário, formar uma comissão mista entre Câmara e deputados para estudar esse assunto e dar a celeridade que o assunto exige. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senador Sérgio Souza. Dando sequência